Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Acompanhe-nos no YouTube aos domingos em diferido na televisão independente de Moçambique às 21 horas e também pode ver o vídeo no site do www.savanaco.mz e ler os comentários no Mediafax. Boa noite, Fernando Lima. Estamos claramente a caminhar para o fim do ano, bem disposto para cortar a meta. Espero que sim. Espero que haja muitas rolhas para abrir e para partir no mas parece fim que do não ano. temos muita coisa para festejar este ano. Exato, mas pronto, as famílias convencionaram assim, e mesmo que tenha que agitar uma garrafa de refresco, dá para fazer qualquer coisa no fim de semana, porque é assim que é a tradição, e com um bocadinho daqueles explosivos chineses, de certeza que dá também para fazer barulho mesmo nos bairros mais pobres das nossas cidades. Certamente que haverá muito barulho e muita animação. Fernando Lima escolheu, vamos a foco de semana, escolheu como foco de semana, continuam combates na Mocímboa da Praia, isto apesar do comandante-geral da polícia, o Sr. Bernardino Rafael, ter dado 7 dias para que os insurgentes se entregassem e, caso contrário, seriam considerados terroristas. Eu acho que, aparentemente, e para consumo público, há muita superficialidade na maneira como este assunto está a ser encarado. Por um lado, por não se equacionar a componente religiosa, por se tentar despolitizar ao máximo este assunto, como se, fazendo isso, as questões de fundo desaparecem. Ora, para mim é surpreendente, porque este mesmo poder, que teve que lidar com uma confrontação interna durante 16 anos e que exatamente tentou minimizar esta mesma confrontação nos seus períodos, nos seus momentos iniciais, e depois teve que se sentar à mesa das negociações, teve que estabelecer um acordo de paz. Ora, estamos no início de uma confrontação que tem outros elementos característicos, nomeadamente este fenómeno de base religiosa que motiva estes atacantes e estes militantes que se movimentam nos distritos nortenhos da província de Cabo Delgado, mas há claramente e objetivamente uma tentativa de tratar isto como um fenómeno de uma pessoa que vai à casa da outra para roubar o plasma ou para roubar no quintal. Ora, não é este o fenómeno, mas o próprio tipo de ataques é um ataque muito seletivo, e claramente há uma estratégia proselitista no sentido de identificar alvos que representem poder e não atacar a população indiscriminadamente. Portanto, então, eu acho que o governo devia dar muito mais atenção ao fenómeno, ter uma estratégia de comunicação muito mais assertiva, porque fazendo este tipo de pronunciamentos, parece para mim é um atestado de minoridade em função da gravidade do problema. Mas tentou-se dizer que foi um levantamento em outubro, estamos no final de dezembro e continua a haver confrontos, não confrontos deste movimento militante
com a população, mas exatamente com a polícia, que é identificado como um dos alvos destes grupos militantes. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, para os temas que elencamos para este programa, o Estado da Nação do Presidente da República, que foi feito nesta quarta-feira, e o Presidente deu a sua visão sobre o país e disse que o Estado da Nação é desafiante, mas encorajador. Foi assertivo o Presidente da República? Eu penso que sim. Penso que sim, no sentido de que ninguém atirou a toalha ao chão. E, independentemente das pessoas serem apoiantes ou não do governo, serem militantes da oposição, do partido do governo, ou pura e simplesmente não terem qualquer simpatia política, o que é facto é que as famílias, os núcleos populacionais moçambicanos não desistiram de viver, de lutar, de tocar a vida para a frente e, portanto, dizendo que é desafiante e que é encorajador, de algum modo caracteriza um pouco o tecido social moçambicano. Por outro lado, isto significa também que, de um modo geral, essas mesmas pessoas, esses mesmos núcleos populacionais não estão de braços caídos. Daí a frase, somos um povo resiliente. Sim, eu ouvi isto repetido até a exaustão. É importante que isto se diga. Talvez, inclusivamente, seja mais importante realçar este ponto da resiliência do que a autoestima, embora me parece que a autoestima também é extremamente importante. Só que numa determinada fase do nosso patamar político, a autoestima começou a ser mal interpretada, porque todos nós temos que ter autoestima, e sem autoestima, de facto, está-nos a faltar uma componente importante nas nossas vidas, na nossa sociabilidade, na maneira como nos comportamos perante o trabalho, perante os desafios do dia-a-dia, da escola, da própria vivência em sociedade. Portanto, quer o slogan para o Estado da Nação, quer o conteúdo global em si, e tendo como referência que se trata do chefe do governo do dia e que se trata do chefe de Estado, acho que foi uma intervenção moderada, realista, não manipuladora, e, portanto, acho que eventualmente não sofrerá, digamos, a barragem de críticas que outras suas intervenções mereceram num passado recente. E uma das partes mais aplaudidas, sobretudo fora do Parlamento, pela esmagadora maioria dos funcionários públicos, foi o anúncio do 13º salário que vai ser pago em janeiro de 2018. E a suspensão das medidas de progressão nas carreiras que havia sido tomada como uma medida de austeridade no passado. Fernando Lima, onde é que o Estado vai buscar dinheiro? Não temos programa com o FMI, não foi retomado. O apoio dos parceiros programáticos também ainda não foi retomado. A cobrança de receitas também não é satisfatória este ano. Aliás, o governador do Banco de Moçambique salientou isto na sua comunicação. Onde é que o Estado vai buscar dinheiro para pagar esse 13º salário, que até há bem pouco tempo estava tremido? Bem, o governo, de uma maneira geral, tem vindo a enfrentar a crise com golpes de barriga, empurrando os problemas para a frente, ou seja, resolver os problemas do dia-a-dia, caso a caso,
e depois mais à frente se verá. Isto significa o seguinte, por exemplo, em termos orçamentais, que se as coisas correrem terrivelmente mal, lá para o meio do ano teremos que fazer um orçamento retificativo, que é a medida programática que os financeiros e que habitualmente os ministérios de finanças fazem exatamente para corrigir as suas projeções em termos de despesas e em termos de receitas. E, portanto, poderia inclusivamente enquadrar o 13º dentro desta perspectiva, embora o Ministério das Finanças ainda tenha ao seu dispor várias tetas da vaca para manipular, a começar pelo próprio Banco de Moçambique e pelas reservas do Banco de Moçambique. Tem que manejar com cuidado, uma vez que as reservas do Banco de Moçambique estão a ser escrutinadas a nível internacional, a partir do próprio neste momento estão a 3 bilhões de dólares Fundo Monetário. para 7 meses de produção de bens e serviços. E isto faz com que o Ministro das Finanças não tenha problemas de Depois ainda insónias. temos o problema da dívida interna, que está a crescer. Aí há de facto motivos para a insónia, porque, tanto quanto sei, o próprio governador do banco está muito preocupado, não é só o governador do banco, mas outros técnicos e especialistas que analisam a nossa economia e que acham que o endividamento doméstico caminha para uma base insustentável e estamos num patamar muito próximo de começar a emitir moeda papel. Ora, quando chegamos a esse patamar, adeus controle da inflação. Então, estivemos o governador apertando o cinto à população, apertando o cinto às empresas, estrangulando as empresas, conseguiu este fenómeno de passar dos 27% para qualquer coisa como 9%, 10% no final de dezembro. Se isto não for acompanhado por outras medidas complementares de natureza fiscal, portanto, que têm a ver sobretudo com o orçamento e como o orçamento é gerido, todos os tais ganhos monetários que são, neste momento, as pequenas bandeiras do governo, também vão por água abaixo, porque, inclusivamente, a conjuntura económica internacional não é completamente favorável. Nós enfrentamos problemas em relação às matérias-primas. Não é líquido que o alumínio e que o carvão vão manter os atuais preços. Não é líquido que os combustíveis, embora a nossa fatura do combustível tenha reduzido drasticamente, mas que a fatura o preço dos combustíveis vão continuar estáveis ou com tendência para baixar. Aliás, a Organização dos Países Produtores de Petróleo tenta desesperadamente controlar a produção, a ver se os preços do petróleo sobem, e isto serão claramente e num certo ângulo más notícias para Moçambique, porque nós somos sempre penalizados. Se o petróleo sobe, somos penalizados no consumo, porque não somos produtores de petróleo, mas, de facto, se o petróleo sobe, também o gás sobe. Logo, os nossos projetos emergentes de gás no norte de Moçambique têm mais probabilidades de ter sucesso, nomeadamente nesta fase em que, em termos da área 1, a Ana Darko está desesperada a arranjar, a fazer aqueles memorandos de entendimento, aquilo que chamam off-takers do gás, dos futuros do gás, porque precisa aquilo de que ter... a AN fez com a APP. Exatamente, tem que ter pelo menos 75 de promessas de compra de gás para bancar 20 mil milhões de dólares, que é o necessário para avançar com o projeto, logo passar a um novo patamar do projeto, que é a decisão
final de investimento, que continua a ser protelada. E continua a ser protelada porquê? Porque exatamente tem neste momento apenas 7,5% de gás vendido à Tailândia. Esta semana foi assinado um novo contrato com uma energética japonesa, mas é um contrato muito pequenino, portanto muito mais é necessário fazer. Claro que se os preços do gás subirem e se tornarem mais atraentes, também facilita mais a vida a nadar. Portanto, isto para dizer, sem nos afastarmos do ponto, não é muito claro que tenhamos um cenário risonho em 2018. Depois, não sabemos também como vai atuar a autoridade tributária em relação à coleta dos impostos, uma vez que esperamos que o 2017 não seja completamente positivo em termos daquilo que eles estabelecem como metas de cobrança. E a questão é a seguinte: também é preciso desmontar esta visão em relação às metas. Ora, se a economia está em baixo, se as empresas produzem menos, se produzem menos, pagam muito menos impostos. Portanto, não é que de repente os funcionários do fisco baixaram os braços ou estão em greve passiva ou greve de zelo a cobrar impostos. Não há nada a coletar. Há uma situação de depressão na nossa economia, logo isso é refletido exatamente na coleta de impostos. Há muito menos consumo. Se há menos consumo, todos os impostos, e nós temos muitos impostos indiretos que exatamente como a nossa base tributária continua sempre a mesma, ou seja, a Maria, o João e o António deste país não pagam impostos diretos, o Estado, como forma de garantir os impostos, penaliza ou taxa aquilo que a Maria, o João e o António consomem lá em casa, ou seja, por via dos impostos indiretos, o que é, de algum modo, injustamente social, porque o imposto indireto tanto afeta o João, que está desempregado, como o António, que é o PCA de uma grande superfície, porque este imposto é um imposto cego e incide sobre aquele bem de consumo que ambos têm que consumir, seja pobre ou seja rico. Até que ponto este encaixe financeiro que fizemos agora com a venda, com o negócio entre a Eni e a ExxonMobil, tivemos uma mais-valia de quase 352 milhões de dólares. Até que ponto é que este dinheiro não pode nos ajudar a tirar um pouco a cabeça da água e aonde é que fica o Fundo Soberano? Porque o Ministro da Economia e Finanças dizia que esse dinheiro vai para o Fundo Soberano, mas já há setores que acham que o anúncio do 13º estão a confiar exatamente neste valor. Bem, nós não temos ainda um esclarecimento claro sobre isso, ou seja, se os 352 milhões vão servir para pagar as contas da mercearia, nomeadamente o 13º, ou se vão para o Fundo Soberano. Precisamos de um claro esclarecimento. E se fizermos como no passado fizemos, em que consumimos essas mais-valias e não investimos as mais-valias em algo substancial e concreto, como por exemplo o Fundo Soberano, estamos a elaborar em erro. Porquê? Porque desviar as contribuições das mais-valias para o consumo, para despesas correntes, é algo que é perigoso, uma vez que, inclusivamente, as mais-valias não correspondem a receitas programadas, periódicas, digamos, substantivas. Elas acontecem decorrentes de uma de uma operação extraordinária que aconteceu, e ainda bem que aconteceu, porque se as autoridades moçambicanas andassem distraídas como andaram
muitos anos em relação a estes aspectos. Mais uma vez, estas transações seriam feitas no exterior, seriam feitas sobre veículos financeiros, veículos legais que são constituídos no exterior, exatamente para fugir ao pagamento de impostos. Ora, no fim do dia, onde as transações são feitas sobre ativos, mesmo que façamos um debate teórico se esses ativos são sobre futuros ou sobre presentes. Mas esses ativos têm um dono, ou seja, esses ativos sobre o qual se está a negociar situam-se em território moçambicano. É lícito que os detentores dos direitos sobre esses ativos também beneficiem dessas transações, porque senão estaremos outra vez num colonialismo moderno em que os países detentores de matérias-primas veem a banda passar e veem as grandes multinacionais a explorar esses recursos. E não colhe o argumento, não obstante ser um argumento extremamente importante, que pelo facto dos investimentos serem extremamente avultados, que os países têm que ser pacientes e ficar à espera quando esses investimentos derem retorno, é aí que são ressarcidos. Não. Há que fazer as contas, há que discutir o que é equilibrado, o que é plausível, o que é equitativo e estabelecer, de facto, estes direitos em que todos possam participar, que é o mesmo debate que se faz em relação aos reassentamentos. Aqui há alguns anos, em Moçambique, não tinha essa experiência, o reassentamento a visão era, se a pessoa vivia numa palhota, o facto de ter uma casa de materiais convencionais, a pessoa já devia estar toda satisfeita, porque nunca na vida a pessoa ia ter uma casa de cimento e de alvenaria. Ora, a questão tem que ser vista num plano muito mais abrangente. Afinal, aquele camponês, que muitas vezes é analfabeto, está exatamente sentado em cima dos tais recursos que movimentam todos esses bilhões. Então, essa pessoa, mais toda a sua família, incluindo os seus netos, bisnetos, portanto, todos aqueles que ainda não nasceram, não devem beneficiar dos bilhões que estão a ser cometidos àquela exploração. Por isso mesmo é que vemos nos Estados Unidos, e estas coisas têm evoluído muito, aqui os chamados indígenas americanos, que também se beneficiam dos recursos do petróleo, exatamente porque nas suas reservas, nos seus espaços e nos seus territórios, existem todas essas riquezas. E os mesmos princípios e a mesma perspectiva tem que ser adotada em relação ao Moçambique. Portanto, o Estado deve beneficiar, as populações também devem beneficiar, e não é inaceitável este argumento de termos de ficar de braços cruzados a ver a banda passar. O outro dos temas que foi abordado pelo Presidente da República tem a ver com a consolidação da paz, que diz que é um dos principais desafios. A Frelimo aplaudiu de forma muito efusiva e logo a seguir o Presidente advertiu à própria Frelimo para não esquecer o papel colaborativo e o papel cooperativo de Afonso Dhlakama neste processo. A Renamo também aplaudiu esta declaração do Presidente Nyusi e, de alguma forma, o Presidente Nyusi Fernando Lima estava a chamar a atenção àqueles que se jogam em esforço de tentar apagar Afonso Dhlakama desta fotografia de busca de paz. Claramente que as reticências em relação à Renamo e em relação a Afonso Dhlakama continuam a existir na Frelimo. E, aliás, mesmo em termos formais, nós vemos como é enfatizado o papel do chefe de Estado no processo de paz. Ou seja,
Parece que o chefe de Estado está a negociar com uma não entidade ou está a negociar no vácuo. E nesta coisa de paz é tipo tango, não se dança sozinho. Exatamente. Portanto, ele tem um parceiro e esse parceiro é o próprio líder da Renamo. Aliás, começámos o programa com uma alusão ao fim do ano e à tradicional celebração do fim do ano. O presidente da Renamo, se nada se alterar radicalmente, vai celebrar o fim do ano no meio da floresta, o que só por si constitui um enorme sacrifício para quem está interessado em alcançar a paz e alcançar um acordo duradouro com o governo de Moçambique. Só assim se entende este sacrifício de ele continuar no meio da floresta, não respondendo positivamente a todas as ofertas e convites para que abandone a Serra da Gorongosa e venha a residir numa das cidades moçambicanas. E o tema sobre as dívidas ocultas foi incontornável e o presidente voltou a reiterar a disponibilidade do governo em apoiar a Procuradoria-Geral da República, mas enfatizou a necessidade de que não se deve quebrar a separação de poderes. Eu acho que formalmente o presidente andou bem nesta formulação, mas é importante que esta parte do discurso oficial não tenha sido escamoteada, porque no passado, inclusivamente, esta questão era posta de lado, havia uma conjuntura internacional que não era favorável a Moçambique. Claro que há uma conjuntura internacional que não é favorável e dentro dessa conjuntura internacional existe este assunto das dívidas escondidas. Quanto a essa autonomia da PGR e da separação de poderes, bem, nós todos já somos grandinhos e sabemos como as coisas funcionam. Apesar de ser romântico, acreditar em contos de fadas, sobretudo também nesta época do ano, não é verdade que seja assim, e a PGR claramente precisa de um empurrão para acionar os seus mecanismos executivos, ou seja, fazer andar não só este processo das dívidas escondidas, mas outros processos relacionados com corrupção e relacionados com corrupção ao mais alto nível. Claro que o facto de o chefe de Estado o mencionar, o facto de o chefe de Estado enfatizar o papel da PGR, de algum modo está a dar um encorajamento para que a PGR atue. Mas não tínhamos ilusões. O Presidente não acorda de manhã e, ao ler o jornal, descobre que a PGR emitiu meia dúzia de mandatos de captura. Não é assim, é assim que as coisas funcionam no nosso país, mas funcionam assim noutras democracias. Nós ainda temos que escalar vários degraus e vários patamares no nosso edifício democrático para que, de facto, a Procuradoria atue com mais independência, com mais autonomia e para que, de facto, o crime seja punido independentemente de quem sejam os autores de ilícitos criminais ou de outra natureza no nosso território. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos com o Estado da Nação, mas desta vez da sociedade civil. Fernando Lima, CIP e o MASC, um dia antes do presidente ir ao Parlamento, avaliaram a situação social, política e econômica do país em 2017 e concluíram que o Estado-Geral da Nação é mau. É um ponto de vista, é um outro ângulo de ver as coisas. Claramente que é um ângulo diferente e é importante exatamente que o país tenha várias lentes
pelas quais contempla o estado da nossa sociedade. Senão seria um grande aborrecimento e também muito pouco democrático. Seria como se estivéssemos a viver na Coreia do Norte, em que o grande líder a que diz se nós devemos rir ou se devemos estar cabisbaixos porque o estado da nação não é bom. Portanto, os vários prismas, as várias lentes são extremamente importantes. E é esse que é o mosaico social moçambicano. As igrejas têm o seu direito de se pronunciarem, as organizações da sociedade civil, o governo, os partidos da oposição. Portanto, o exercício a que se dedicou o MASC e o CIP é um exercício normal em democracia. Há anos que os ricos do mundo se reuniam em Davos, na Suíça. Ora, esta reunião dos ricos em Davos deixou de ser uma reunião só para ricos e começou a haver também em Davos um fórum alternativo exatamente da sociedade civil. Ora, há pessoas em Moçambique depois, como acontece também em várias grandes reuniões, como a Cimeira da Terra, aqui na SADC, do ambiente, na SADC agora, nas cimeiras da SADC, há também uma cimeira da sociedade civil e que exatamente discute muitos dos temas que os chefes de Estado têm que discutir, mas com um prisma e um ângulo completamente diferente. Aliás, ao nível da SADC, continua a haver este cisma muito forte se a SADC é uma organização de povos ou é uma organização de governos. E até ver, claramente, é uma organização apenas de governos, para não dizer, como muitos dizem, e eu não estou muito longe dessa visão, que é um clube de amigos. Ou seja, um clube de amigos no sentido que os próprios ditadores são protegidos nesse clube de amigos e não são chamados a atenção pelos desvios, pelos abusos que são cometidos nos seus próprios países. Portanto, é extremamente importante que o CIP se pronuncie, o MASC se pronuncie, e é incompreensível, e para mim corresponde a um déficit de percepção democrática da sociedade, quando ouço vozes críticas, não no sentido de serem críticas ou de serem apoiantes desta ou daquela visão, mas exatamente de atacarem o MASC e o CIP por se pronunciarem, por não terem a humildade de esperar que o chefe de Estado se pronunciasse para depois eles pronunciarem. Quem é que disse que nós não nos podemos pronunciar por antecipação? Afinal, nós não sentimos as dores do país da mesma forma como sente o governo ou como sente o Estado. Aliás, é nesse prisma que falou o MASC e o CIP. Ou seja, que há um país mau para a maioria da população e um país bom para aqueles que têm bons rendimentos. Que foi bom para os grandes chefes do país. Exatamente. Claro que é uma abordagem mal para a população. Meio populista, mas os números são indesmentíveis. Mesmo assim, é extremamente injusto e mostra muita ignorância ao acompanhar este tipo de posicionamentos, porque não me parece que o posicionamento do CIP e do MASC seja um deita abaixo. Há muito de equilíbrio em relação a metas de várias instituições, ao nível do ensino, ao nível da saúde, ao nível do acesso à água, portanto, em que não estamos melhor que outros na construção dos hospitais, no desmontar do porquê do não cumprimento das metas em relação à construção de infraestruturas. Ora, isto torna mais compreensivo o Estado da Nação, ao contrário de se pensar que não, que é manipulativo e que leva as pessoas a terem pensamentos negativos ou a diabolizar o governo. Não.
a intervenção de vários agentes sociais permite exatamente ter esta visão muito mais multifacetada, muito mais rica da nossa realidade, e é isso que faz as sociedades de pessoas informadas, e uma sociedade de pessoas informadas claramente é uma sociedade muito mais democrática, porque as pessoas se podem pronunciar porque detêm informação de credibilidade para saberem o que é bom e o que é mau. O CIP e o MAS também levantaram a questão de haver um grande déficit democrático neste exercício do Presidente da República no seu Estado da Nação, sobretudo pelo facto de o Presidente não ser questionado enquanto é o chefe do Executivo. Nós lembramos que isto foi eliminado da Constituição depois dos embaraços que a RENAM submeteu a Joaquim Chissano em protesto aos resultados eleitorais de 1999, que foi o maior abanão político-eleitoral da Frelimo na altura, e depois a Frelimo ganhou na Secretaria, quando se quisermos recorrer a uma terminologia desportiva. Fernando Lima, acha também que devíamos regressar a esse modelo, ou o facto do governo liderado pelo Primeiro-Ministro não é o suficiente para este exercício? É suficiente, mas não chega. Eu concordo que seria muito mais democrático que o chefe de Estado pudesse responder, ou seja, que não tivesse este estatuto um pouco monárquico em relação à sua prestação de contas em relação à sociedade. Ou seja, o entendimento do poder do dia é que a prestação de contas se faz com o seu informe. Ora, a prestação de contas pode ser mais completa, com a possibilidade desse mesmo informe ser submetido a escrutínio. Mas aqui também é uma questão de opinião. Há outros formatos de outros países e de outras democracias muito mais sofisticadas que a democracia moçambicana, em que exatamente o chefe de Estado vai ao Parlamento, vai ao Congresso, vai à Casa dos Representantes do Povo e faz o seu discurso. É um discurso formal e depois sai, e a crítica e o debate faz pelo cruzamento de outras forças vivas da sociedade, a começar pela própria comunicação social. Ou seja, não é o facto de sujeitarmos o Presidente a uma barragem de perguntas, a ver se ele tem uma boa desenvoltura no Parlamento. Aliás, isso é muito característica das democracias parlamentares, em que os primeiros-ministros vão regularmente ao Parlamento prestar contas aos deputados do governo do dia. Não é este o nosso formato, e não tem que ser necessariamente o nosso formato, e o país não é menos democrático pelo facto de o chefe de Estado não se pronunciar ou não responder a perguntas no Parlamento. Aplaudem os encontros de Nussi e Takama e dizem que esses passos dos dois líderes transmitem o clima de confiança e também de paz, mas lamentam o secretismo sobre matérias debatidas e o persistente afastamento de outras forças da sociedade. Fernando Lima também acha que devia se abrir mais para mais outros atores neste debate sobre a paz, ou o primeiro tem que se resolver entre esses dois contendores? Digamos que os dois contendores a que deram origem a este diálogo, mas este diálogo deve refletir as dinâmicas da nossa sociedade. Por exemplo, quando estamos a discutir descentralização, todos temos posição. As organizações da sociedade civil têm posições, os próprios especialistas têm as suas posições, os partidos políticos têm posições. Portanto, são questões que
toda a sociedade deve ser envolvida. Agora, como deve ser envolvida, aqui é um outro debate, porque não é neste fórum Governo do Dia Renamo que se esgotam essas questões. O facto de estas questões em algum momento irem desaguar no Parlamento permite que as forças políticas mais representativas, aquelas que foram votadas pelo povo, possam discutir esses assuntos. Agora, em relação ao global das negociações, claro que há um excesso de secretismo e isto não deixa de ser preocupante. Ou seja, devíamos saber mais do que se passa, não de termos relatórios detalhados, mas me parece que o formato anterior era muito mais interessante em termos da sociedade estar informada do que se passava, não de todos os detalhes, não dos detalhes de copa e de cozinha, mas sobretudo sobre as questões essenciais. Argumenta, sobretudo o Governo, que eventualmente um excesso de publicidade muitas vezes deita a perder este tipo de diálogos. É preciso ver a natureza dos contendores, a dificuldade de dialogarem, de chegarem a plataformas de entendimento. Agora, sobretudo quando se começam a sentir nós de estrangulamento neste diálogo. E isto aumenta a ansiedade da sociedade, porque exatamente começa a ficar desconfiada em que estádio estamos destas negociações. Por exemplo, foi-nos dito que até ao fim do ano estaria tudo clarificado. Ora, estamos sensivelmente 8 dias do fim do ano. Claramente não é até ao fim do ano que estes documentos vão dar entrada à Assembleia da República. Teoricamente podem entrar, não é que não me parece que a porta esteja fechada na Assembleia da República, mas o Parlamento não está em sessão e só vai voltar a estar em sessão, se não me engano, em março. Logo, significa que há aqui um hiato de tempo que... Ou pode reunir-se extraordinariamente para resolver essa questão. Certo, mas a palavra extraordinária exatamente reflete uma limitação. E reflete uma limitação preocupante porque no próximo ano começamos o nosso calendário eleitoral. Ora, uma parte das resoluções que têm que ser discutidas no Parlamento tem a ver com questões que estão ligadas às eleições, que estão ligadas ao formato da própria governação. E quando começamos a aproximar-nos dos prazos, perigosamente aproximar-nos de determinados prazos, corremos também o risco de que estes documentos sejam menos aprimorados, sejam menos refletidos e que haja matérias em que a própria urgência exerça pressão para que esses mesmos documentos sejam aprovados. E essas urgências, no passado, já nos custaram muito. Já nos revelaram que foram contraproducentes. Aliás, o que estamos a viver reflete exatamente erros que foram cometidos no passado. Fernando Lima, vamos a um outro tema que veio com o julgamento de Zófimo Moiane, acusado de ter assassinado a filha do ex-chefe de Estado Armando Guebuza, a senhora Valentina Guebuza. Está a ser julgado também por porte ilegal de armas de fogo e identidade falsa. Fernando Lima, o que acha do decorrer deste julgamento? Sobretudo, não acha um aparato excessivo de segurança? Não acha que isto aqui há um espetáculo um pouco gratuito, próprios para criminosos como Pablo Escobar, Fernandinho Beira-Mar no Brasil, e também para aquele espetáculo que temos visto na televisão quando transportam os supostos terroristas em Guantánamo? Às vezes parece-me que as pessoas
que estão a lidar com estes casos veem muitos filmes e, portanto, tentam reproduzir para Moçambique aquilo que veem nos filmes. Este caso, se não tivesse em conta os protagonistas que envolvem, seria um caso tipicamente de espreitar pela fechadura. Ou seja, o que é que se passa nesse julgamento? Significa, por força de um crime público, um homicídio, duas famílias, pelo menos, estão sujeitas à devassa pública, uma vez que muitas destas questões estão no âmago das famílias, no íntimo das famílias, e nenhuma família habitualmente é exposta à violação da sua privacidade, mas muitas destas questões são enfrentadas por todas as famílias que têm exatamente os seus altos e baixos nos seus relacionamentos. Por força do homicídio, estas questões passam para a praça pública, inclusivamente com aquele caráter da imprensa, aquilo que chamamos de imprensa amarela, imprensa sensacionalista, que tenta explorar estas questões que também são muitas vezes rotuladas de faca e alguidar. Agora, os protagonistas aqui são muito especiais e muito particulares. Trata-se da filha de um ex-presidente da República, e o desenrolar, o agressor da filha do presidente, e nada indica que esta pessoa não tenha sido o agressor, portanto não estou a ser injusto com esta qualificação. Também não é uma pessoa qualquer, é um gestor de uma empresa pública e um gestor com elementos comprovados de ligação à segurança de Estado. Logo, os condimentos deste julgamento atraem uma atenção em vulgar. E uma atenção em vulgar, muitas vezes, para aspectos que, de algum modo, são imaginados, mas que, com este tipo de exposição, recolhemos mais evidência, nomeadamente com o aparato de apoios que estas famílias têm, com o tipo de prestação laboral que estas pessoas prestam. Porquê? Aparentemente, exatamente por causa do seu estatuto político-social. Ou seja, vemos uma pessoa que devia ser um gestor comercial da telefonia celular, mas que ao mesmo tempo está a fazer um lobby para empresários da África do Sul junto do município. Não está claro se foi ao Japão tratar dos assuntos dessa mesma celular, depois está em outro tipo de reuniões. Ou seja, onde é que fica a sua prestação laboral nessa... Depois presta serviço aos serviços de informação e segurança do Estado. Mas eu, nesta altura, estou curioso para saber qual é a reação do governo sul-africano ao saber que e isto já aconteceu no relacionamento entre os Estados Unidos e Israel, que são governos muito próximos, e isto causou problemas graves. Portanto, qual é a opinião do governo da África do Sul saber que um governo amigo, a sua segurança de Estado, emite documentos falsos com a identidade desse mesmo país para uma operação de segurança? Mesmo em termos formais, quer-me parecer que a África do Sul terá que fazer qualquer protesto ao tomar conhecimento desta nuance, que é o moçambicano que tem documento de identificação sul-africano para se dedicar a atividades ou de espionagem ou de infiltração na própria família presidencial África do Sul, com ligações à família presidencial. Portanto, são essas nuances que tornam este caso muito especial. Portanto, por um lado,
mostrar que as famílias dos ricos e poderosos têm os seus podres como as famílias dos cidadãos ordinários. Mas, por outro lado, mostrar determinadas nuances que habitualmente são do desconhecimento do público, mas que, por força destas circunstâncias, se tornam acessíveis ao público. Outras nuances são armas. Haviam lá pelo menos 4 armas. As pessoas, o casal andava armado e também tinha mais 2 caçadeiras. Com ajudante de campo armado no meio, ou seja... Este é um exemplo, esta família que tem um estatuto, que tem outras iguais, isso mostra que há aqui famílias com verdadeiros arsenais dentro das casas. Claro. Eu não acho que o desarmamento devia Eu, inclusive, estava a ler ontem uma reportagem sobre o assunto e veio uma colação as rusgas que foram feitas a casas de vários dirigentes da Renamo para encontrar armas. Aparentemente só encontraram ferro velho. Então, por acaso estava a passar no bairro militar e vinha-me ao pensamento que se fizessem uma rusga à casa de meia dúzia de dirigentes da Frelimo ou mesmo militares que já não estão no ativo, a coleção de armas que não recolheriam dessas mesmas rusgas. E mais, pessoas que nem sequer passaram por atividades militares ou paramilitares, pelos vistos, pelo facto da sua posição política ou social, podem manusear estas armas, mas num contexto em que a polícia está constantemente a fazer apelos. Há um bocado falámos do caso do Bernardino Rafael, que diz aos militantes de Mocimboa para deporem as armas. Mas já tivemos outro comandante da polícia que exatamente fazia um apelo aos malfeitores, àqueles que usam armas para fins criminosos, também para entregarem as armas nas quadras de polícia. Ora, isto é um bocadinho pregar em saco roto. Uns têm que entregar as armas, outros podem ter coleções de armas e depois aparecem nas redes sociais em carreiras de tiro, de pistola, de carabina, de shotgun ou de outras coisas tipo Guerra das Estrelas, a testarem esse tipo de armamentos. Ora, isto também mostra muita da hipocrisia que está vinculada à nossa sociedade, em que se diz e se tenta aparentar um determinado moralismo, mas depois, no dia-a-dia, acontecem estas coisas. E não é por acaso que no passado reportámos exibição de armas em discotecas, em restaurantes, exatamente porque as mesmas pessoas, por causa da orgia de poder e por causa do deslumbramento que têm em relação ao facto de serem pessoas poderosas, depois têm comportamentos desviantes ao fazerem a exibição indevida dessas mesmas armas que, em princípio, deviam ser armas de defesa pessoal. Rapidamente, Fernando, vamos fechar. Cetina Titosse, a rei que mais sorriu no tribunal e se mostrou aos fotógrafos, foi condenada a 18 anos de prisão no caso FDA. Bem, eu não sei se Cetina Titosse está risonha porque pode aguardar pelo recurso em liberdade. Portanto, não precisa de ter aquele fardamento cor de laranja, tipo prisioneiro do Guantánamo, que o Zófimo, cada vez que vai ao tribunal, tem que usar. De qualquer forma, e pelo aquilo que tivemos oportunidade de acompanhar, pelos montantes envolvidos e pela facilidade como estes montantes foram manuseados e foram desviados, eu espero
que o Estado consiga claramente provar, mesmo em sede de recurso, que tudo isto aconteceu e que o Estado foi defraudado e que aqueles que defraudaram o Estado sejam punidos, uma vez que isto deve contrariar aquela máxima que o crime compensa. Ou seja, deve ser o contrário. O crime não compensa e, portanto, aqueles que cometem crimes são punidos. Mas como a nossa sociedade está tão de pernas para o ar, às vezes, porque uma pessoa não aproveita das oportunidades, e isto faz destas pessoas, dos honestos, aqueles que não sabem aproveitar das oportunidades e, portanto, o mundo está feito para as setinas e não para o cidadão honesto que tenta ganhar o seu dinheiro todos os dias e de forma honesta e com o seu próprio suor. Fernando Lima, muito obrigado. Rádio ouvintes, Rádio ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos, esteve encarregado da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.